Amigos do Na Área do Esporte, olá, aqui estamos para atualizar as informações em relação ao desporto, principalmente o desporto local, as coisas da nossa aldeia. Término de temporada 2022, uma temporada, aliás, brilhante para o futebol profissional de Maringá. O Maringá Futebol Clube foi vice-campeão da primeira divisão, não é? Decidiu o título com o Coritiba, fez 2 bons jogos na decisão, acabou perdendo, mas perdeu para o Coritiba, é vice-campeão. Com esta condição de vice-campeão, se assegurou para as disputas da terceira divisão do Campeonato Brasileiro em 2023, vai disputar também a Copa do Brasil em 2023, além, é claro, do Campeonato Paranaense da primeira divisão, onde vai defender o vice-título, e sem contar que a sua categoria de base, o Sub-23, vai participar do glamouroso, do tradicional torneio organizado pela Federação Paulista de Futebol, que é a Taça São Paulo de Juniores, a chamada Copinha, que começa agora já nos primeiros dias de janeiro. No grupo do Maringá Futebol Clube estão, além do próprio tricolor, o time sede, que é o Lemense, da cidade de Leme, o ABC de Natal, conhece Natal? Oh, saudade de Natal. E o Bragantino, portanto, um grupo de equipes tradicionais aí, isso para a Taça São Paulo de Juniores. O time do Maringá Futebol Clube para a primeira divisão está se preparando, não é? A diretoria tem um cronograma com o início dos treinamentos agora para o dia 1º. E a expectativa fica por conta dos reforços. Quem são esses reforços, não é? Existe aquele grupo de jogadores que foram emprestados, aquele grupo de jogadores que foi emprestado para outras agremiações, e a expectativa de que a maioria voltasse, mas é pouco provável. O caso do Vilar, por exemplo, que foi zagueiro do Londrina, foi emprestado para o Londrina como zagueiro, desempenhou um bom papel, ganhou a condição de titular, adonou-se da condição, e o Londrina, mais que depressa, fez a proposta para o Maringá para tê-lo em definitivo. E o Maringá Futebol Clube repassou esse jogador para o Londrina, portanto ele não volta. O Vilar, que seria um jogador para a condição de titular, como foi na temporada passada. O Vilar não volta. O Mirandinha, que está no Londrina, ainda não há uma conclusão em relação à volta deste jogador. Pode ser que ele, jogador de 22 anos, que não foi aproveitado como titular absoluto, mas entrou no decorrer das partidas e foi um jogador muito útil na boa campanha que o Tubarão fez na segunda divisão do Campeonato Brasileiro da Série B. Também não é certa a sua volta. O Robertinho, outro jogador que também não sabe se volta. O que a diretoria anuncia como reforços, o zagueiro Max Miller e o atacante Dodô. Esses 2 jogadores vêm do Espírito Santo, do Nova Venécia. Esse Nova Venécia é um time que tem no Espírito Santo. O presidente do clube, para vocês terem uma ideia, é o pai do Richarlison, o pombo da seleção brasileira, que o Richarlison é de Nova Venécia. Isso não tem nada a ter muita relação, né? Mas, enfim, esses 2 jogadores, o Max Miller, zagueiro, e o Dodô, atacante, estão acertados com o Maringá Futebol Clube, se apresentam já agora no dia 1º para início de treinos sob o comando do técnico Castilho. Castilho, que está de volta, já está organizando tudo para receber a equipe e começar os trabalhos visando a temporada de 2023. Também foram contratados pelo Maringá Futebol Clube, isso como definitivo, o volante Everton Morelli e o meio-campista, que é também zagueiro, o Calabrense. Esses 2 jogadores estavam no Cianorte, foram jogadores importantes no Cianorte, e eles já são dados como certos. Dos que foram emprestados, que tem retorno garantido, o Demisson, o goleiro, né, fez uma campanha espetacular, o Parrudo também volta, o alemão, o Gui Salles, atacante, e o Robertinho. Estes jogadores retornam, né, eles já vão se apresentar para início de treinamentos. Enfim, basicamente, do que a diretoria do Tricolor anuncia como oficial, são essas peças, são esses jogadores. A diretoria, de forma que fez na temporada passada, só anuncia os nomes quando esses jogadores estão realmente sob contrato. Então a expectativa é de que ao longo da semana, antes do início dos treinos, outros jogadores sejam anunciados como reforços. Fica aí a expectativa. O torcedor mais exigente do Maringá Futebol Clube falou: mas são nomes de jogadores desconhecidos estes que estão sendo contratados. Ora, não há. Você não vai contratar estrelas do futebol brasileiro, né? Até porque elas não estão disponíveis. Se você prestar atenção, esse time do Maringá Futebol Clube, que foi vice-campeão paranaense, quando esses jogadores se apresentaram para início da competição, se dizia a mesma coisa. Olha, eles não são jogadores conhecidos. No entanto, quando terminou o campeonato, o Davidson foi um destaque,
O Matheus Bianchi, aliás, o Matheus Bianchi que está na Chapecoense, e outro também não sabe se volta, né? Um jogador que foi muito bem aproveitado na Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro, tinha-se a expectativa de que ele retornaria. Enfim, mas eu estou dizendo do fato do jogador ser conhecido ou não, né? Ele vai se tornar conhecido ao longo da competição. A gente não pode fazer pré-julgamento. Porque eu não conheço este jogador, não quer dizer que ele não seja bom. Não é? Na temporada a gente teve isso como demonstração de que você não deve usar esse tipo de medida para chegar à conclusão da qualificação técnica deste ou daquele profissional. Isso em relação ao Maringá Futebol Clube. E o Aruco Maringá também se prepara para a primeira divisão, né? Eu até no começo desse diálogo falei do bom ano do Maringá, do futebol profissional de Maringá. Falei do vice-campeonato do Maringá Futebol Clube e o Aruco, que disputou a terceira divisão e simplesmente foi campeão da terceira divisão. O Grêmio de Maringá foi campeão da segunda divisão. E o Aruco disputou a segunda e não foi campeão, mas chegou à condição de vice e, sendo vice, se qualificou para disputar a primeira divisão. Também está montando o seu time. Então, só para encerrar o assunto do ano bom para Maringá, o Maringá Futebol Clube, vice-campeão paranaense da primeira divisão, o Aruco Maringá, vice-campeão da segunda e qualificado para a primeira divisão, e o Grêmio de Esportes de Maringá, campeão da terceira e qualificado para disputar a segunda na próxima temporada. O Aruco Maringá também se prepara, ainda não divulgou o nome de jogadores, né? Retorno de alguns, caso do Luigi, o acerto com o zagueiro Samuel, também o Danilo, o Pilar, e jogadores também pouco conhecidos. Mas o Rafael Andrade renova o seu vínculo como treinador, que fez uma boa campanha, profissional dos mais competentes, está já trabalhando com o grupo, está recepcionando o grupo na expectativa da estreia. E a estreia dos times maringaenses na primeira divisão será ali na rodada do dia 14 e 15. O Maringá Futebol Clube recebe a visita do Foz do Iguaçu, que foi campeão da segunda divisão. E o Aruco Maringá simplesmente vai à capital do estado enfrentar o Coritiba, não é? O Coritiba recebe o Aruco Maringá na primeira rodada. Na segunda rodada, o Aruco joga no estádio Willie Davids contra o Atlético. Olha que largada, hein? Então, teste de fogo, pega logo a dupla Atletiba. Este é o calendário do Aruco Maringá para a estreia na primeira divisão do Campeonato Paranaense, agendada para os dias 14 e 15 de janeiro. Oxalá as equipes tenham um bom desempenho. A expectativa que se tem é de que Maringá e Aruco permaneçam na primeira divisão. No caso do Maringá, porque não está disputando o título, é vice-campeão. Mas que o Maringá e o Aruco permaneçam na primeira divisão e que o Grêmio de Esportes de Maringá, que a partir de abril de 2023 vai disputar a segunda divisão, possa ascender à condição de primeiro de elite do futebol paranaense. E aí em 2024 nós teremos 3 times na primeira divisão. Inédito no futebol do interior do Paraná, coisa raríssima no interior do Brasil. Eu não me lembro assim de momento uma equipe do futebol interiorano de nenhum estado que tenha uma cidade, 3 representantes na primeira divisão. Isso é a projeção otimista que eu estou fazendo. Lá para frente, que é onde vão jogar 3 equipes num único estádio, não vai ter condição. Teremos que encontrar alternativas para esse impasse, mas isso é um problema para daqui a 2 anos. Vamos pensar então na estreia dessas equipes na primeira divisão em 2023. Oxalá consigam o que os seus torcedores esperam, que no caso do Maringá e do Aruco, a permanência, no mínimo a permanência na primeira divisão, e o Grêmio de Esportes de Maringá, a ascensão para a elite do campeonato em 2024. Isso em relação ao nosso esporte. Gratidão pela sua audiência e nós continuamos por aqui na área do esporte.